Bem-vindos! Neste segundo webinar, durante 20 minutos, continuaremos a associar a gramática ao domínio de géneros textuais no âmbito do 8º ano de escolaridade, propondo um percurso com 3 etapas. Na primeira etapa, os alunos serão conduzidos ao reconhecimento da função sintática de complemento direto de algumas orações subordinadas substantivas completivas. Começamos assim com uma etapa dedicada à construção de conhecimento gramatical. Na segunda etapa, os alunos mobilizam os conhecimentos sobre essas estruturas sintáticas para analisar o conteúdo de versos de um poema satírico e para demonstrar compreender esse texto. Sem prejuízo de outros focos de interesse do poema que os alunos devam ser levados a reconhecer e interpretar, dado o âmbito específico desta sessão, concentramos-nos nos aspectos que mais diretamente demonstram a pertinência do conhecimento sintático para o processamento desse mesmo texto. Estaremos, nesse momento, numa etapa em que o conhecimento gramatical se articula com a leitura de um texto poético. Na terceira etapa, os alunos completam por escrito um curto comentário com orações subordinadas substantivas completivas e tomam como modelo um texto expositivo para apresentar oralmente as suas ideias, recorrendo a verbos que selecionam tais estruturas sintáticas como seu complemento direto. Chegaremos assim a uma etapa que visa o reinvestimento do conhecimento gramatical na produção textual. O percurso que vamos exemplificar contribui para o cumprimento de um dos descritores da gramática previstos nas aprendizagens essenciais para o 8º ano de escolaridade: explicar a função sintática da oração subordinada substantiva completiva selecionada pelo verbo. Notemos, no entanto, que no mesmo documento a identificação destas estruturas sintáticas é uma aprendizagem prevista desde logo para o 7º ano de escolaridade. Em simultâneo, revê-se também neste percurso uma aprendizagem respeitante ao 6º ano de escolaridade, a transformação do discurso direto em discurso indireto. Estes tópicos gramaticais conjugam-se com a leitura de um poema que integra a lista de obras indicadas para o 8º ano, assim como se conjugam com o comentário escrito e a exposição oral, ambos igualmente previstos para esse ano de escolaridade. A primeira etapa do percurso que aqui propomos parte da pergunta seguinte. Na frase "A mãe ordenou que devolvesse o colchão desaparecido", qual é a função sintática da oração que revela a ordem dada pela mãe? Das 3 funções sintáticas desempenhadas pelas orações subordinadas substantivas completivas selecionadas pelo verbo, complemento direto, complemento oblíquo e sujeito, optamos neste percurso por aquela que é de mais fácil compreensão para os alunos e que está presente nos suportes textuais que selecionamos: a função sintática de complemento direto. Os passos iniciais neste percurso visam precisamente o reconhecimento dessa função quando desempenhada pelas estruturas sintáticas em causa. O primeiro passo permite recuperar a noção de complemento direto. Os passos seguintes permitem associá-la a uma oração subordinada substantiva completiva em específico. Observemos os exercícios 1, 1.1, 1.2 e 1.3, bem como as respectivas soluções. Exercício 1. Lê a frase e depois completa a afirmação com a opção correta. A mãe ordenou a devolução do colchão. Nesta frase, o constituinte, a devolução do colchão, é um complemento do verbo ordenar que a. Pode ser substituído pelo pronome pessoal a, pelo que tem a função sintática de complemento direto. B. Pode ser substituído pelo pronome pessoal lhe, pelo que tem a função sintática de complemento indireto. C. Não pode ser substituído nem pelo pronome pessoal a, nem pelo pronome pessoal lhe, pelo que tem a função sintática de complemento oblíquo. Na frase "A mãe ordenou a devolução do colchão", o constituinte, a devolução do colchão, pode ser substituído pelo pronome pessoal a, pelo que tem a função sintática de complemento direto. Exercício 1.1. Indica agora a função sintática desempenhada pelo pronome demonstrativo isso na frase seguinte: A mãe ordenou isso. Nesta frase, o pronome demonstrativo isso desempenha a função sintática de complemento direto. Exercício 1.2.
Verifica se podes usar o pronome demonstrativo isso para substituir a oração subordinada substantiva completiva sublinhada na frase seguinte. A mãe ordenou que devolvessem o colchão desaparecido. Nesta frase, a oração subordinada substantiva completiva pode ser, de facto, substituída por esse pronome. A mãe ordenou isso. Exercício 1.3. Qual é, então, a função sintática dessa oração? A oração subordinada substantiva completiva que devolvessem o colchão desaparecido é o complemento direto do verbo ordenar. Neste momento, os alunos já podem completar uma explicação sobre a função sintática de complemento direto de algumas orações subordinadas substantivas completivas selecionadas pelo verbo. Tal é-lhes solicitado no exercício 2. Exercício 2. Completa a conclusão seguinte. A oração subordinada substantiva completiva selecionada pelo verbo é o seu complemento direto quando é possível substituí-la, por exemplo, pelo pronome demonstrativo isso. É o que acontece com a oração subordinada substantiva completiva sublinhada na frase a mãe ordenou que devolvessem o colchão desaparecido, a qual pode ser substituída por esse pronome. A mãe ordenou isso. Avançamos agora para a segunda etapa deste percurso. No centro desta etapa encontra-se o poema O Colchão Dentro do Toucado, de Nicolau Tolentino de Almeida. Importa estabelecer a relação entre o conhecimento gramatical construído na etapa anterior e a leitura desse poema, tendo como ponto de partida a identificação das duas figuras em diálogo no texto e a compreensão da ordem dada por uma delas, a partir da qual se desenvolve a interação entre ambas. Vejamos os exercícios 3, 3.1, 3.2 e 3.3, assim como as respectivas soluções. Exercício 3. Lê o poema O Colchão Dentro do Toucado, de Nicolau Tolentino de Almeida. Chaves na mão, melena desgrenhada, batendo o pé na casa, a mãe ordena que o furtado colchão, fofo e de pena, a filha o ponha ali, ou a criada. A filha, moça esbelta e aparaltada, lhe diz com a doce voz que o ar serena: sumiu-se-lhe um colchão, é forte pena. Olhe, não fica casa arruinada. Tu respondes assim, tu zombas disto. Tu cuidas que por teu pai embarcado já a mãe não tem mãos? E dizendo isto, arremete-lhe à cara e ao penteado. Eis senão quando, caso nunca visto, sai-lhe o colchão de dentro do toucado. Exercício 3.1. Identifica as duas figuras em diálogo no poema. As duas figuras em diálogo são a mãe e a filha. Exercício 3.2. Em que versos encontramos o discurso indireto da mãe? Encontramos o discurso indireto da mãe nos versos 2 a 4. Exercício 3.3. Indica a oração subordinada substantiva completiva que corresponde à ordem dada pela mãe nesse momento do texto. Trata-se da oração que o furtado colchão, fofo e de pena, a filha o ponha ali, ou a criada. Neste momento, será de conduzir os alunos para a leitura do discurso direto das duas figuras em diálogo, reproduzido na segunda e na terceira estrofe do poema, e para o estabelecimento da relação entre o que é dito por uma e por outra. Para a concretização deste objetivo, propomos o completamento de um modelo de resposta. Paralelamente, os alunos analisam a mobilização de orações subordinadas substantivas completivas na construção dessa mesma resposta. Por último, nesta sequência, os alunos reconhecem a função sintática do constituinte selecionado pelo verbo cuidar, usado pela mãe no seu discurso direto. Avancemos então para os exercícios 4, 4.1 e 5 e para a sua solução. Exercício 4. Relê o discurso direto das duas figuras em diálogo, segunda e terceira estrofe.
Como reagiu a mãe às palavras da sua filha? Porquê? Completa a frase que serve de resposta a estas questões. A mãe perguntou à filha se respondia assim, se zombava da situação e se pensava que ficava sem castigo por o pai se encontrar embarcado, porque esta tinha respondido à sua ordem de forma mal educada. Exercício 4.1. Que orações permitiram preencher os 2 primeiros espaços na frase e qual é a sua função sintática nessa frase? No preenchimento desses espaços na frase, foi necessário usar orações subordinadas substantivas completivas, que são o complemento direto do verbo perguntar. Exercício 5. Qual é o complemento direto do verbo cuidar, com o significado de pensar, que é usado pela mãe no seu discurso direto e que consiste num aviso feito à sua filha? A oração subordinada substantiva completiva, que por teu pai embarcado já a mãe não tem mãos, é o complemento direto do verbo cuidar, usado pela mãe. E chegamos assim à última estrofe do poema, na qual o sujeito poético comenta o insólito da situação, isto é, o facto de, na sequência da investida da mãe, o colchão ter saído de dentro do tocado da filha. Uma vez mais, os alunos mobilizam uma oração subordinada substantiva completiva na construção de uma frase que dá resposta a uma questão sobre o poema, associando-a conscientemente à sua função sintática nessa frase. Acompanhemos o exercício 6 e, simultaneamente, a sua solução. Exercício 6. Completa coerentemente a afirmação com o complemento direto do verbo afirmar. No final do poema, o sujeito poético, admirado, afirma que aconteceu um caso nunca visto. O colchão saiu de dentro do tocado. Avancemos agora para a terceira e última etapa do percurso aqui proposto. Nesta etapa final, os alunos começam por estabelecer a relação entre um curto vídeo em que se observam chimpanzés na natureza e parte de um texto expositivo de Jane Goodall, famosa primatóloga. Para tal, completam um breve comentário com orações subordinadas substantivas completivas. Observemos os exercícios 7 e 7.1 e um exemplo da sua solução. Exercício 7. Assiste ao vídeo em que se observam chimpanzés na natureza. Depois, lê o excerto de um discurso de Jane Goodall, no qual a famosa primatóloga expõe algumas considerações sobre as semelhanças entre os comportamentos humanos e os comportamentos desses animais. Acho que não teria sido quem fui, nem poderia ter feito o que fiz, se não tivesse tido a mais extraordinária das mães. Ela apoiou o meu amor pelos animais, que começou quando eu era bem pequena. Creio que o apoio da minha mãe foi decisivo na minha vida. A esse respeito, é interessante que entre os chimpanzés também haja boas e más mães. De facto, há imensos comportamentos semelhantes entre os humanos e os chimpanzés. Por exemplo, a relação entre uma mãe e a família dela. Ao início, pensei que eles eram como nós, mas mais afáveis. Mas agora que os estudamos, sabemos que eles também conseguem ser violentos e até guerrear. Também demonstram amor, compaixão e altruísmo. Os chimpanzés deixam claro que não há uma linha nítida a separar-nos do restante reino animal. Exercício 7.1. Que relação é possível estabelecer entre o que é dito por Jane Goodall e o vídeo a que assististe?
Completa as frases de um breve comentário sobre essa relação, usando orações subordinadas substantivas completivas. Em conformidade com as palavras de Jane Goodall, o vídeo mostra que existem semelhanças entre a relação das progenitoras chimpanzés com as suas crias e a relação que se estabelece entre as mães humanas e os seus filhos. De facto, o vídeo revela que as mães chimpanzés cuidam das suas crias e que lhes dão afeto, ou seja, demonstra que existem laços fortes entre elas. Ora, tal também sucede entre os humanos. Já na reta final deste percurso, os alunos identificam os verbos que, no discurso de Jane Goodall, selecionam orações subordinadas substantivas completivas como seu complemento direto e analisam o significado desses verbos. Vejamos os exercícios 8 e 8.1, assim como as respectivas soluções. Exercício 8. Para estruturar o seu discurso, Jane Goodall recorre várias vezes a orações subordinadas substantivas completivas. Indica os verbos que as selecionam no primeiro, no segundo e no terceiro parágrafo do texto. Esses verbos são o verbo achar, o verbo querer, o verbo pensar e o verbo saber. Exercício 8.1. Quais desses verbos exprimem a ideia de crença e qual exprime a ideia de conhecimento? Os verbos achar, querer e pensar exprimem a ideia de crença. O verbo saber exprime a ideia de conhecimento. Finalmente, é solicitada aos alunos uma exposição oral em que têm de usar obrigatoriamente um determinado número de verbos que selecionam orações subordinadas substantivas completivas como complemento direto, ajustando-os à sua intenção comunicativa. É esse o exercício 9. Exercício 9. Prepara uma exposição oral sobre as semelhanças entre os animais e as pessoas e sobre as conclusões que daí podemos retirar acerca dos comportamentos que nós, seres humanos, demonstramos ou devemos demonstrar em relação a eles. Deves começar por introduzir o tema da exposição, passar depois ao seu desenvolvimento e terminar com uma conclusão coerente. Para apresentares as tuas ideias, usa, pelo menos, 5 dos verbos abaixo indicados, seguidos de orações subordinadas substantivas completivas. Escolhe, então, 5 dos seguintes verbos: julgar, considerar, pensar, saber, perceber, ver, querer, desejar, admitir, preferir, defender, observar. E chegamos ao fim destes 20 minutos de gramática em prática, durante os quais se conjugaram tópicos gramaticais e géneros textuais. Gramática, leitura, educação literária, escrita e oralidade. Os 5 domínios do português em articulação num percurso pensado para o 8º ano de escolaridade. Muito obrigada por nos acompanharem. Ficam as ideias.